já agora e ainda não. Você já ouviu ou leu esta expressão alguma vez? Já agora e ainda não. Esta expressão foi criada por Oscar Cullmann, C-U-L-L-M-A-N-N, Oscar Cullmann. Ele foi um dos principais biblistas do século XX. Era um biblista protestante, luterano, da Alemanha, e a sua obra amplamente respeitada e estudada, livros dele traduzidos para várias línguas. E o Oscar Cullmann, com a expressão já agora e ainda não, ele nos fala sobre o ensino principal do Novo Testamento. A pergunta é essa: qual é o principal assunto que o Novo Testamento apresenta? E a resposta é o reino de Deus. E Oscar Cullmann, estudando este tema do reino de Deus, especialmente nos evangelhos, particularmente nos evangelhos, ele formulou essa expressão para dizer que o seguinte: o reino de Deus já agora está presente, mas ainda não está presente em sua plenitude. Nós temos sinais do reino de Deus, mas ainda não em sua totalidade, ainda não completamente. O reino de Deus já veio em Jesus, Jesus trouxe o reino de Deus para o mundo, o domínio de Deus, a soberania de Deus na história, na sociedade, na natureza. Esta é a ideia do reino de Deus, o reinado, a soberania de Deus em todas as coisas. Jesus já trouxe, fez o reino de Deus acontecer, mas não em sua plenitude. Ainda há situações que se rebelam contra Deus. Nós vamos pensar agora em termos bem práticos, bem pé no chão. O que isso tem a ver com a vida de qualquer um de nós? Com a minha vida, com a sua que está me acompanhando agora nesse momento? Todos nós, na prática, talvez não paremos para pensar nisso, talvez você não tenha se dado conta, não tenha se apercebido, mas nós todos sofremos a angústia de viver entre o já agora e o ainda não. O reino de Deus que Jesus já trouxe, mas ainda não em plenitude. Angústia, sim, é uma angústia realmente. Porque o reino de Deus já veio. E todos nós já experimentamos sinais da vinda do reino de Deus que Jesus trouxe. Você já experimentou, tenho certeza absoluta disso. Você pode até colocar nos comentários aqui, compartilhar uma experiência da presença do reino de Deus na sua vida. Uma oração respondida, algo extraordinário de bom que aconteceu com você, ou com alguém que você ama. Uma coisa muito boa, muito maravilhosa. É um sinal do reino de Deus presente. Mas o reino de Deus ainda não está em plenitude. Nem todas as orações são respondidas. Milagres acontecem, mas não todo dia, não o tempo todo. Nós ainda ficamos doentes, ainda passamos mal, nós ainda estamos sujeitos à morte. Vemos o mal acontecendo ainda por aí, vemos injustiças ainda acontecendo. Por isso que eu disse, vou repetir aqui agora, nós vivemos nessa angústia entre o já agora e o ainda não. O reino de Deus que já veio, mas que não em sua plenitude. E agora, como é que a gente faz? O que fazer diante dessa situação? A Bíblia nos aponta o caminho da esperança. As pessoas que seguem a Jesus, homens, mulheres que seguem a Jesus, andam por fé e não por vista. E fé é algo que não vai ser delimitado apenas pela nossa racionalidade. A nossa tendência é de acreditar só naquilo que a gente vê, só naquilo que a gente pega, só naquilo que é palpável. Nossa tendência é essa. E a fé, a Bíblia diz, eu vou repetir, é andar como quem vê o invisível. A fé envolve o mistério. Nem tudo nós entendemos. A nossa mente não consegue compreender todo o mistério que Deus tem, todo o mistério da atuação dele no mundo. Por que algumas vezes, algumas orações são respondidas, mas outras vezes não, simplesmente não são. E nessa hora não é para a gente pensar, é falta de fé. Não, nada disso. A fé não é
um mecanismo que obriga Deus a fazer o que a gente quer que ele faça. Essa é uma visão infantilizada, uma visão muito deturpada do que verdadeiramente a fé é, conforme o ensino bíblico. A Bíblia nos apresenta essa dimensão do mistério, algo que está além da nossa capacidade humana de compreensão. Mas mesmo assim nós caminhamos em esperança. A fé cristã aponta para a esperança. Eu gosto muito de uma frase de Dom Oscar Romero, o arcebispo católico de El Salvador, que foi morto, foi assassinado por denunciar os crimes da ditadura de extrema-direita que havia no seu país no seu tempo. E Dom Oscar Romero falou que o cristianismo tem essa dimensão da esperança. Pode estar escuro, pode haver trevas, mas a aurora virá. O sol vai brilhar outra vez. Cristo caminha conosco. Ainda que não consigamos entender tudo, ainda que soframos por causa do ainda não, e nós sofremos mesmo, nós ainda choramos, ainda passamos por dificuldades, mas ao mesmo tempo sabemos que o reino de Deus já veio, e todos temos motivos para agradecer, todos temos motivos para louvar a Deus pelos sinais do reino de Deus, do reino dele, da soberania dele, que ele já nos mostrou, que ele nos mostra, que ele nos mostrará. E a esperança cristã é: o reino de Deus virá em plenitude. Pense nisso. Faz algum sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, aceite o meu agradecimento.